Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Deus não está atrás de multidões, Ele está atrás de um coração bem posicionado. E a verdade é que o nosso posicionamento nos protege de grandes perdas, prejuízos, de decisões erradas. E quando nos posicionamos mal, a colheita vem não só sobre nós, mas também sobre a nossa geração. E o pior posicionamento que podemos ter é de nos afastarmos de Deus. E em toda a história do povo de Deus, vemos que o povo sempre pagou o preço das decisões erradas dos seus antepassados, desse afastamento. Até que um dia, alguém se despertou novamente e se aproximou de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Despertos e posicionados. Nós precisamos estar despertos e bem posicionados. 2 Crônicas, capítulo 34, verso 14, 15, verso 19 e 21 diz: Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro na casa do Senhor. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, e a Abdon, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: o que nos salva é a palavra, não o serviço. O que nos salva é a palavra, não o serviço. Deus não está atrás de pessoas que trabalhem para Ele. Deus está atrás de pessoas que queiram estar com Ele. O trecho que lemos agora trata do período de apostasia do povo de Deus. Fala do período do reinado do rei Josias, que foi coroado em Judá com apenas 8 anos de idade, após a morte do seu pai. Josias foi um dos últimos reis antes do exílio na Babilônia. Naquela época, o povo estava dividido entre 2 reinos, Israel do norte e Judá do sul. Israel já havia deixado de existir, sendo dominado pelos sírios, e Judá estava se enfraquecendo cada vez mais. E Josias cresce, e com aproximadamente 26 anos, manda o seu servo Ilquias buscar o dinheiro que havia sido levado à casa do Senhor. O templo ali estava em ruínas, então ele mandou buscar para custear o reparo do templo. A intenção dele era reparar o templo, restaurar o culto, deixar as coisas aparentemente bonitas. Mas enquanto se contava o dinheiro que havia sido trazido, eles acharam algo muito mais importante: o livro da lei, as Escrituras. Veja o que a Bíblia diz nesse trecho. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Eles acharam o livro e o rei começou a ler. E quando ele leu, gerou nele um temor. Sabe, ele rasgou as roupas. Por quê? Porque ele entendeu o motivo pelo qual toda aquela nação estava se perdendo, se enfraquecendo, sendo destruída, porque o povo não havia seguido os princípios de Deus. Agora entenda, ele tinha apenas 8 anos quando começou a reinar, um menino. Quando mais velho, algo despertou nele o interesse em reparar o templo. Certamente ele não havia sido instruído quando criança, não teve muito tempo com seu pai, e cresceu achando que toda aquela desgraça daquele país era algo natural. Mas quando ele leu as Escrituras, ele entendeu o que de fato havia acontecido. Não só seus pais, mas seus avós, a sua linhagem havia se distanciado de Deus. O templo, para o povo ali, significava o sagrado, simbolizava o relacionamento com Deus. Até hoje, para alguns, o relacionamento com Deus é só ir à igreja, infelizmente. Mas aquele povo vivia a vida normal, iam trabalhar, passava pelo templo, certamente via o templo em ruínas e se acostumaram com aquilo. Mas na verdade, o que precisava de reparo era a vida deles, não era o templo. O rei Josias se incomodou com isso. Ele se empenhou em restaurar o templo, mas Deus o encontra através das Escrituras e convida para restaurar não o templo, mas o coração de toda aquela nação. O rei
queria restaurar o serviço sagrado e Deus queria restaurar o coração do povo. Essa foi a diferença. Porque o que nos salva não é o serviço, é a palavra ouvida, vivida e praticada. O que nos salva não é o serviço, é a palavra ouvida, vivida e praticada. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração: o temor precisa nos colocar de volta no relacionamento. O temor precisa nos colocar de volta no relacionamento. O rei Josias manda então, depois daquilo, o povo, os seus servos consultarem Deus através de um profeta, alguém que ainda ouvia Deus. Ele manda os servos procurarem alguém. E os servos vão a uma profetisa chamada Ulda, e ela dá uma palavra para os servos repassarem ao rei. Ela diz que a desgraça viria sobre o povo por ter abandonado Deus por tanto tempo e adorado outros deuses por tanto tempo. Mas para Josias, ela dá uma palavra de misericórdia. Veja, 2 Reis, capítulo 22, verso 19 e 20. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Eu também ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. O que Deus viu e disse através da profeta: que o rei Josias, diferente do povo, havia se despertado para o que realmente importava, que eram os princípios de Deus. Ele diz, visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, você será poupado. Enternecer é se sensibilizar, amolecer o coração diante de algo. E foi isso que aconteceu. O rei não se apoiou no seu cargo, na sua posição de rei, não deixou seu coração duro por conta do seu título, mas ele foi sensível à voz de Deus e com isso se humilhou diante dele. Porque é isso que a palavra precisa fazer em mim e fazer em você. Nos despertar para algo maior. Nos despertar para o que realmente importa. Gerar em nós o temor suficiente para mudar a nossa conduta. O temor precisa nos colocar de volta no relacionamento e não no hábito, não simplesmente no culto, não numa agenda evangélica, você entende? E o relacionamento é algo que precisa ser continuado, alimentado, aí na sua casa, dia após dia. Como se nossa vida fosse uma roda de um moinho. Você conhece uma roda de um moinho? E a palavra de Deus fosse a água, porque a palavra de Deus é a água que nos move. Se a água passa por nós, ela gera movimento, ela gera continuidade. Aquela roda de moinho está sempre girando. E a palavra que passa por nós gera uma energia, dá propósito para a nossa força. E foi isso que aconteceu ali. A palavra lida mudou o destino da vida do rei e daqueles que estavam à sua volta e que se enterneceram junto com ele, porque certamente algumas pessoas tiveram temor. Então, se a palavra que ouvimos não nos movimentou para o relacionamento, ela gerou apenas entretenimento. Você precisa entender isso. Se a palavra que ouvimos não nos movimentou para o relacionamento, ela gerou apenas entretenimento. E Deus não quer simplesmente gerar em nós entretenimento, Ele quer relacionamento. E isso é o que mais acontece, lamentavelmente as pessoas estão atrás de entretenimento e não de relacionamento. Mas deixe Deus gerar temor em você. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, amém? Terceira e última chave para encerrarmos. Você e Deus são a maioria. Você e Deus são a maioria. Veja, 2 Reis, capítulo 23, verso 1 ao 3. Então o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez uma aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança
que estavam escritos naquele livro. E todo o povo concordou com essa aliança. Perceba algo. A Bíblia chama, ela se auto-intitula o livro da aliança. Por quê? Porque as Escrituras não são apenas um compilado de regras e mandamentos. Elas são um retrato da aliança de Deus para com o seu povo, para com seus filhos, para com você, com aqueles que se despertaram para o relacionamento. Veja isso desde Gênesis. Deus indo até o jardim no Éden conversar com Adão, dia após dia, separando Noé, convocando Abraão, reforçando a aliança com Isaac e Jacó, levantando Davi, enfim, uma aliança é feita por dois lados. E por isso a Bíblia se destaca, se intitula, auto-intitula o livro da aliança, porque foi feita por Deus para ser cumprida por nós, os filhos. E sempre que alguém entende isso, muda o destino da sua casa, da sua família, da sua geração. Isso, seus filhos, seus netos vão colher os frutos do seu posicionamento. E entender isso vai significar muitas vezes estar sozinho, ser a minoria, ser um solitário buscando Deus. Talvez só você na sua casa busca Deus através de um relacionamento. Enquanto todos à sua volta não se preocupam muito com isso, você vai se preocupar. Você vai se sensibilizar, vai abrir seu coração, vai se despertar para o verdadeiro relacionamento. Até que um dia as pessoas vão ver a sua conduta e vão se inspirar em você. Mas você precisa se posicionar. O rei Josias se posicionou. Rasgou as suas vestes, se humilhou diante de Deus, leu a lei diante do povo e pelo visto eles concordaram em mudar a conduta. Depois disso, removeram os altares que tinham feito a outros deuses, celebraram até a Páscoa naquele lugar, simbolizando profeticamente o sacrifício do Messias. Você entende? E é isso que nós precisamos entender. Não precisamos ser a minoria, nós precisamos nos posicionar corretamente. Na verdade, como costumo dizer aqui, se Deus falou e você acreditou, você e Deus são a maioria. Você não precisa estar do lado da multidão, mas estar do lado de Deus. A multidão sempre se serviu da fé de uma minoria que decidiu ouvir Deus. Seja você então aquela que decidiu ouvir Deus e se despertar para um relacionamento. E como eu digo aqui, um relacionamento simples, profundo e direto com Deus. Porque essa é a nossa missão desse movimento Despertos. Despertar você para um relacionamento simples, profundo e direto com Deus. Então guarde isso. Deus não está atrás de multidões. Está atrás de um coração bem posicionado. E o coração bem posicionado é aquele que entendeu o que é se relacionar com o Pai. E eu sei que você entendeu. Eu quero orar pela sua casa, pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu amor. Deus, eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que ela se desperte cada vez mais, Pai, a se aprofundar no Senhor, a viver com o Senhor, viver os teus princípios, os teus mandamentos, mas acima de tudo, que ela se desperte todos os dias para ouvir a tua voz, para estar com o Senhor, para andar com o Senhor, Deus, em nome de Jesus, porque o que nos salva é o relacionamento, é o temor, é o posicionamento. Abençoa essa pessoa que me escuta com graça, com alegria, com força e com sabedoria. Que hoje seja um dia de respostas do céu, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa palavra, deixa aqui o seu amém, reaja, compartilhe com alguém. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado. E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.